Fala aí, guerreiros! Trunks! Sejam bem-vindos ao Papo em Guerra. Hoje aqui nesse canal a gente vai estar inaugurando um novo quadro chamado Papo com Guerra. Quase a mesma coisa, mas não é. Não vai ser um podcast, vai ser um bate-papo, uma entrevista de 10, 15, 20 minutinhos com alguma personalidade. Beleza? Meus guerreiros, quero pedir uma ajuda pra vocês. Pô, se inscreve aqui no canal, que não custa nada, é só apertar um botãozinho, rola pra cima, aperta o botãozinho, se inscreve, beleza? Deixa o seu gostei aí também e compartilha com seus amigos, compartilha com alguém que você acha que vai ter interesse nesse assunto, hein? Porque o assunto de hoje vai ser, ó, chuchu beleza. Olha só, o convidado de hoje é o Dr. Jefferson Brandão, advogado que vem lutando pela causa dos clientes da GAS. GAS é a empresa que trabalhava com criptomoedas e o dono da empresa, Gladson Acácio dos Santos, foi preso pela Polícia Federal acusado de operar uma pirâmide financeira. Acho que todo mundo ouviu falar dele, o faraó dos bitcoins. Passou no Fantástico, passou em vários lugares. E se você tem alguma dúvida com relação a esse assunto, ó, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar lendo e respondendo todo mundo. Beleza? Vamos lá pro bate-papo com o Dr. Jefferson, depois da vinheta. Então, eu tô aqui com o Dr. Jefferson. Quero agradecer, Dr. Jefferson, a sua presença aqui. Muito obrigado, tá, por se disponibilizar nessa tarde. Muito obrigado, meu irmão Leandro Guerra, desse podcast maravilhoso, Papo em Guerra. Estou aqui à disposição, meu irmão. Obrigado, doutor. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas para o senhor que recorridamente, né, corriqueiramente eu leio essas perguntas nos comentários dos seus vídeos e também acaba que às vezes algumas delas são dúvidas minhas também e de pessoas que me cercam, tá? A primeira questão que eu vou fazer ao senhor é o seguinte: quando o AJ assumiu a direção jurídica da GAS, assim que ele chegou, ele pediu para os clientes se manifestarem e mandar para ele, né, os comprovantes de depósito e as fotos dos comprovantes e quanto que a pessoa estaria devendo, nome completo, todos os dados, que ali ele faria uma lista, né, assim como se fez aquela primeira lista com todos os nomes ali. Essa lista aí, as pessoas que saíram naquela primeira lista, ainda está valendo, precisa fazer novamente, tem que fazer um novo cadastro. O senhor podia tirar a dúvida com relação a isso? Leandro, primeiro, a gente deve esclarecer o seguinte, né? A GAS em número de clientes é uma das maiores falências do Brasil. Tá? Então, como que funciona? A empresa falida, ela entrega a lista de credores para o administrador judicial. É assim que funciona. É assim que funciona e você olha, eu acompanho várias falências, né? E é sempre assim. Oferecem, a empresa toma a lista de credores. E depois o administrador judicial faz pequenos ajustes, ponto. O da GAS não. Né? A empresa GAS, o Gladson e o Meirelles, não quiseram entregar a lista de credores. Então, teve que ser feito na maior falência em número de credores, teve que ser construído, né, uma lista do zero. Né? Então, saiu a primeira versão. Na segunda versão, algumas pessoas que estavam passaram a não estar e vice-versa. Tá? Mas a próxima que sair vai ser publicada, isto é, vai ser a única que vai valer. Essas listas que vieram até então são listas prévias, mas quando publica é a lista oficial. E quem não estiver na lista ou quem estiver com valor errado vai ter um link de 15 dias administrativo que não vai precisar de advogado, tá? Para se novamente colocar o nome, colocar os contratos e principalmente o comprovante de transferência. Então é assim que vai funcionar. Tá certo. E eu vejo muito uma perguntinha com a seguinte palavra: habilitar. O que significa eu, Leandro, né, ou Dona Maria, como cliente, se habilitar perante a justiça? O que significa isso? A habilitação é o ato de você informar que você é credor daquele direito, né? Que você tem aquele valor,
né? Como eu falei, a própria empresa já deveria fazer isso. Mas quando a empresa não faz, ou quando há alguma divergência, ou algum erro, né? Alguma coisa até sistêmica, o credor tem o direito de ir à justiça, né, e pedir a habilitação. Então, habilitar é a mesma coisa que você está habilitado para dirigir, né? Então, você recebe ali uma carteira que te habilita a dirigir. Quando você informa o juiz e comprova que você está habilitado, né, a receber aquele crédito, então você vai receber aquele crédito. Tá certo. Senhor, desculpa até fazer. Pareceu uma pergunta retórica, né? O senhor já tinha falado antes e eu repeti, mas eu quis enfatizar nessa palavrinha habilitado, que é para as pessoas ligarem a habilitação a elas serem incluídas nessa lista, né? Assim como o senhor explicou, para poder ficar bem claro, tá? Obrigado pela paciência do senhor Nada, por mas é estar bom, respondendo perguntas retóricas. Leandro, é bom a gente estar sempre debatendo isso, porque cada um, uma coisa sou eu falar que sou da área jurídica, mas tem pessoas que não são da área jurídica, elas não têm obrigação de saber. Então a gente precisa dessa utilidade pública que você está fazendo aqui, de levar informações, né? A gente precisa debater muito isso. Né? Eu, por exemplo, não entendo de outras profissões, então eu preciso escutar aqueles profissionais para que eu tenha pelo menos uma ideia do que seja. E assim no direito. Tá certo. Eu ouvi muito o senhor falar que no início as coisas estavam andando bem devagar, como realmente andou, né? Nos 2 primeiros anos ali, as coisas aconteceram bem devagar, as coisas bem travadas na justiça. Mas do meio do ano passado para cá, parece que começou a acontecer muita coisa e muitas pessoas que acompanhavam o senhor nas notícias que o senhor dá, que o senhor ajuda, né? Pararam de acompanhar devido a tanta informação uma em cima da outra. Então, algumas pessoas assistem vídeos antigos e acabam ficando com informações antigas. Eu queria saber do senhor primeiro, qual é a situação do Gleidson, pessoa física, Gleidson Acácio dos Santos, hoje, perante a justiça. Primeiro, a situação dele. E, após o senhor responder como está a situação dele somente, como que está perante a justiça, judicialmente, a situação da empresa GAS. Olha só, Leandro, a situação do Gleidson, né, ela não é boa, né, óbvio. Em relação, né, os crimes federais, né, que tocam a empresa GAS, eu acho que é menos problemático do que as questões que ele está sendo acusado de crime organizado, crimes contra a vida. Esse, para mim, que é mais ou menos o que eu não acompanho muito, mas esse, para mim, são as situações mais graves que ele tem. Entende? E são tão sérias as acusações que ele permanece em presídio federal. Ele não está em presídio federal por causa dos crimes da Operação Criptos. Ele está no presídio federal por causa da organização criminosa, das escutas, né? De ter mandado amarrar a jornalista da Globo, entende? Questão de corrupção que os policiais já foram condenados por corrupção passiva. Isso quer dizer que existe um corruptor ativo, Gleidson. Entende? Ele ainda não teve a sentença, mas se já houve uma sentença de corrupção passiva, vai haver uma de corrupção ativa. Né? Então, assim, é nesse bojo, e os tribunais do júri já estão para ser marcados, é nesse bojo que a pessoa física do Gleidson se encontra hoje, em uma situação complicadíssima, todos os habeas corpus negados, há pouco tempo foi negado um, né, sobre a questão de liberar ele. Foi renovado por 3 anos a permanência dele no presídio federal. Isso quer dizer, mesmo as pessoas falam, poxa, mas ele não foi condenado ainda. Mas ele está numa prisão provisória, uma prisão preventiva, que não tem prazo para acabar. De 80 em 82 dias, o juiz rever e mantém ou não. Então o Gleidson vai ficando, porque a situação dele fora a Operação Criptos é muito complicada. Em relação à GAS, qual é a situação jurídica da GAS? A situação jurídica da GAS é falida, irreversivelmente falida.
Tá? Ah, não, mas a GAS vai voltar. Ela é irretroativa, não retroage mais. Ela é falida, transitou em julgado, que é o quê? Não há mais questões de recurso, tá? Não há mais propositura de recurso, não tem recurso tramitando sobre isso. A CVM já proibiu, né? A GAS, o Gladys e a Mireles de operarem por 10 anos no Brasil, decisão essa não recorrida, transitou em julgado. Então, quem fala diferente, no mínimo, tá? Pode estar sendo inocente, tá? Não entende de direito, que também é uma possibilidade, ou está sendo mal intencionado, porque situação jurídica não mente. Você entra no sistema e está lá. Não é questão de narrativa, é uma questão de fato. Fato, GAS falido, só recebe pela falência. Ah, mas quando o Gleison sair, ele vai pagar. Bom, eu, como advogado, eu prefiro me ater ao que está nos autos. Né? Eu não posso ficar nessa locubração de que quando ele sair, quando a Mireles, Mireles, a defesa da Mireles sempre se pautou em tirar a responsabilidade dela, em dizer que ela não deve nada a ninguém, que ela era ameaçada pelo Gladson para poder assinar a nota promissória. Isso está no processo, foi divulgado pela imprensa. Quer dizer, eu prefiro me ater aos fatos do que a essas narrativas meio complicadas e a gente não sabe. Então, essa é a situação atual hoje. O que o cliente pode ver? A falência. Nada mais. Né? Aonde que o cliente pode exigir pagamento? Na falência, ou vai lá em Catanduvas, ou vai nos Estados Unidos, enquanto a Mirelle está lá. Essas três opções. Eu prefiro ficar aqui na falência. Até estou planejando, né, caso ele queira me receber, ir até lá, em Catanduvas, e conversar com ele para assim, o que a gente pode ajudar para você nos pagar? Entendeu? Não é para pedir sua libertação. Isso aí é a questão da justiça. Tá? A gente não vai pedir nada porque a gente já pediu isso muitas vezes. E ele mesmo não ajudou. O que a gente quer é como que a gente pode ajudar para ele nos pagar. E quem sabe, né, ter assim, benefícios numa possível pena. E isso a gente pode fazer. Entende? Então é mais ou menos nesse sentido que está, mas as coisas vêm mudando. Algumas horas são mais devagar, outras mais rápidas. Tá? Eu me propus a informar. Né? Quem vai ouvir, quem não vai ouvir, isso já não é comigo. Né? A pessoa tem muita informação, está deixando de ouvir, porque tem gente que escreve para mim assim: estou sem tempo de acompanhar, você tem como fazer um resumo para mim? Como se eu fosse empregado. Tipo assim, eu não vou ver não, quando eu quiser eu falo com o doutor que ele faz um resumo só para mim. Eu nem respondo, porque assim, isso é o cúmulo. Quem quiser, tem a outra opção, contratar um advogado, pagar o cara e falar assim, ó, quando tiver alguma coisa você me avisa. Pô, beleza também. Entende? Então é mais ou menos nessa que a gente tá, Léo. Doutor, é o seguinte, acho que essa questão está bem esclarecida, essa resposta foi bem esclarecedora, tá? E outra questão que eu tenho é a seguinte: a gente sabe que a Meirelles ela está nos Estados Unidos, né? Não sei se ela está presa ou se ela está solta, mas eu gostaria de saber da parte do senhor, como o senhor entende dessa parte jurídica, o que mudaria no processo se ela fosse deportada para o Brasil e ela chegasse aqui no Brasil e fosse apresentada para a justiça? Olha, primeiro, muita gente tem a dúvida, mas ela não é venezuelana? Ela não vai para a Venezuela, não. Tá? Houve uma cooperação, tá, entre Estados Unidos e Brasil, tá, criminal, Ministério da Justiça, Polícia Federal, Serviço Secreto, ICA, né, que se está muito falando agora por causa de deportações de ilegais. Lá atrás, quando eu fui nos Estados Unidos denunciar ela, eu fui na faculdade dela, lá em 2023. Eu fui na faculdade dela, antes eu já falava que ela estava ilegal lá. Já era, porque eu entendo dessa questão imigratória, sou advogado em Portugal também, já morei nos Estados Unidos para estudar, e da introdução ao direito americano, contratos. Então, eu já estava falando, ó, ela está ilegal lá. Os advogados dela falavam que não, eu falava que tá, eles falavam que não. Então, eu fui até a faculdade. E lá, o vice-diretor, né, de admissão me recebeu. Eu até fiquei impressionado, né? Porque eu pensei que a menina da recepção ia falar que não podia. Ele me recebeu e falou: olha, quando aconteceu o problema, ela ficou aqui um curtinho espaço de tempo.
Quando aconteceu o problema, o ICA veio aqui procurar ela. A ICA é o quê? É o órgão que cuida dos imigrantes ilegais, mais nada. A partir dali, eu falei, a Mireles é ilegal nos Estados Unidos. Isso é em Miami, fui em Nova York, denunciei ela no FBI. Tá? Beleza. Ela foi presa pelo quê? Imigração ilegal. Ela estava ilegal nos Estados Unidos, conforme eu tinha falado. Aí os advogados dela falaram que era um problema formal no visto, problema formal, ilegal, né? Igual a ilegal. Então, como que funciona, né, lá nos Estados Unidos? Até a pessoa tiver condição de recorrer, ela recorre. Se o juiz determinar que ela fique esperando o julgamento, ela fica. Ela viria no voo de 7 de janeiro, dos deportados. Só que ela conseguiu, com um recurso, permanecer. Nesse momento, nessa sincronicidade, foram transferidos da carteira dela 34 bitcoins. Transfere-se 34 bitcoins. Ela consegue um recurso nos Estados Unidos para permanecer. Bom, minha teoria que eu falei num vídeo, que depois o advogado dela veio, né, que nada disso, é que ela, com esses 34 bitcoins, pagou a defesa que conseguiu que ela ficasse lá. Né? Aí veio outro voo, aí eu coloquei essa situação, olha, o advogado dela foi até a Justiça Federal, há 2 dias atrás, e o avião vai chegar daqui a 2 dias. Não parece que faz sentido que ela vai vir? Até ele veio para ver como é que ele escorregou na casca de banana. Né? Ele veio na internet, ele nunca deu satisfação e, de repente, ele quis aparecer para achar que ele tem moral de falar com os clientes da GAS. Porque ele sempre entendeu que ela não tem que pagar nada para ninguém. Só para ele, né? Para a defesa dele. Entende? Então, ele veio dizendo que se a gente for saber, se ela vier, né, a gente vai saber pela grande imprensa. Aí foi num vídeo que eu questionei, mas quem que vai avisar a grande imprensa? Né? Quem que vai avisar? Quem que avisou quando disseram que o Gladson ameaçou a Mireles, que foi dado na grande imprensa? Né? Quem avisou que a Mireles disse que já era separada do Gladson e que não tinha mais relação nenhuma com o Brasil? Alguém avisou para a grande imprensa, foi processo sigiloso. Aí eu levantei essa questão. Né? Então, respondendo primeiro, parafraseando isso, né, a questão é, né, qual vai ser, né, a diferença que você perguntou, o que ela vai poder fazer sendo deportada para o Brasil, não foi essa a pergunta? O que vai acontecer? Né? Ela estando aqui, isso facilita, primeiro, na minha interpretação, um possível acordo. Isso facilita. Né? Uma coisa ela está presa numa cadeia americana, outra coisa ela está presa no Brasil. Então, isso vai facilitar. Tá? Mesmo que ela não queira fazer, ela estando aqui, eu acho que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, vai ter mais recursos para buscar bens, que vai interrogar ela vai cair em contradição, né? Vai acontecer, isso vai acontecer. Né? Vão levar ela vários depoimentos e pega depoimento, tenta fazer acordo. Quer dizer, eu acho que a nossa chance dela nos pagar aqui é maior do que lá, tal qual ela está lá há quase 4 anos e nunca se coçou para nos ajudar. Então, se lá ela nos ajudou, talvez aqui ela ajude. Né? Vamos fazer uma coisa diferente. Então, esse é o meu posicionamento. Sendo a maior preocupação das pessoas que investiram na GAS o dinheiro suado, né? Dinheiro honesto das pessoas, a justiça já explicitou ou já colocou nos autos quanto de valor já existe em mãos da justiça e quanto de valor ainda existe em mãos do Gladson para a gente ter esse peso e contrapeso, e já colocou nos autos o quanto que seria pago para as pessoas. Vai ser uma porcentagem para cada um, ou vai ser o valor integral, que eu acredito que não vai ser, né? Mas já tem alguma coisa nesse sentido na justiça? Olha, todos os bens, né, foram apreendidos pela Justiça Federal. Lá naquela luta que os clientes participaram
do conflito de competência, a ministra determinou que todos os bens fossem para falência, né? A juíza federal fez um ofício destacando algumas coisas, mas ficou faltando muita coisa, né? Então, ainda não chegou na falência os valores para a gente saber e responder essa sua pergunta. E sendo assim, e é por isso que a lista não foi publicada ainda, né? O próprio AJ, já em nota, na live que ele fez comigo, no processo, ele já falou que ele só vai publicar o edital e dar andamento à falência quando o dinheiro chegar, porque realmente vai fazer o que sem dinheiro? Né? Tá até chegando no processo, fica pingando, né, de processos que lá atrás, no começo, penhoraram valores da GAS, processos individuais. E esses valores estão voltando para a falência. Então, eu entro ali todo dia, aparece lá, teve uma entrada tipo de 75 mil, teve entrada de 5 mil e pouco, teve entrada de R$ 21, que dá para a gente acompanhar. Quando chegar aos milhões, a gente vai conseguir ver também. Por isso a importância do processo público. Só que quanto já tem, quanto que o Gladson ainda tem e como vai ser, não existe essas três respostas ainda. Elas vão vir com o passar do tempo. Existe algum tipo de cobrança que o cliente possa fazer perante a justiça? Porque o que acontece? Na época, se a justiça tiver em mãos bitcoins, na época que foi apreendido, Bitcoin valia, vamos lá, 100 mil, 90 mil reais. Hoje um Bitcoin está em torno de 500 mil reais. Então meio que é 5 vezes mais o valor, né, que está nas mãos da justiça ou não, já que não está declarado ali na, na falência, né, no documento, perante a justiça. Tem alguma forma dos clientes saberem ou cobrar a justiça para poder que eles botem ali quantos bitcoins em criptomoedas está na mão da justiça, ou quanto em dinheiro, alguma forma dos clientes pressionarem? Porque assim, eu vejo que o senhor está meio que sozinho nessa luta, né? Algumas pessoas falam e tal, mas batendo o martelo ali desde o início, tá só o senhor nessa questão. Será que se um multirão de pessoas começarem a postar nas redes sociais, marcarem a questão as redes sociais da justiça no Brasil ou daqui do Rio, será que existe alguma forma? Olha, Leandro, até muita gente tem ajudado nesse sentido. Eu tenho feito vídeos que as pessoas estão compartilhando bastante. Poderia ser mais, né? Óbvio. Tu pega um vídeo, uma carta, vídeo que eu fiz para a Justiça Federal, tem 3 mil curtidas. Pô, isso é uma brincadeira, né? Então, assim, aí a questão da Justiça Federal, desculpa, da Universal, dos 72 milhões, que eles estão nossos, né? Aí tem mil, até que teve bastante visualização, né? Mas aí não tem os likes, porque não adianta os likes para você mostrar força para algumas coisas. Os likes são importantes, entende? É o que impulsiona, é o que porque o cara olha assim, pô, vamos lá, o cara da Universal. Deixa eu ver aqui esse vídeo. 120 mil visualizações, 3 mil likes. Pô, ninguém tá nem aí para isso. Isso aí apareceu para gente aleatório, entende? É isso que as pessoas não conseguem entender. Para mim, não vai fazer a menor diferença. Agora, talvez para a luta, faça. Agora, imagina um vídeo desse da Universal com 50 mil likes, 60 mil likes. Eles vão ficar preocupados. Porque assim, cara, essas pessoas aqui são afetadas com o problema. Mas 3 mil, isso não representa nada, entende? Então, em um ponto, você falou certamente. Né? Às vezes eu me sinto sozinho por causa disso. Né? No outro, muita gente assiste e compartilha. Eu não sei se é uma falta de às vezes, até de sabedoria que tem que clicar, ou uma coisa que o cara olha assim, só vê os primeiros segundos e sai. Eu não consigo saber porque eu não entendo muito disso. Eu sei que as pessoas poderiam estar fazendo muito mais. Isso eu sei. Né? Como? Aí cada um tem que decidir. Ultimamente, Dr. Jefferson, a gente viu a força da rede social, né? Através do vídeo do Nicolas Ferreira, né, que estava falando, o governo ia implantar aquela situação do Pix, né, não é que ia taxar o Pix, mas
movimentação até R$ 5.000, ia começar a notificar a receita e tal. E ele Aquilo fez... foi uma bomba, né? Exatamente. Aí ele fez aquele vídeo que, se eu não me engano, já está em 326 milhões de visualização. O governo voltou atrás, ou seja, a rede social mostrando a força, né? E fazendo mudar uma direção que o governo tinha passado. Então é nesse sentido que eu estou falando. Se todo mundo se unir, né? Todo mundo, por exemplo, que assistir esse vídeo aqui, ou os vídeos que o senhor faz, se unir, né? Que são mais de 300 mil clientes, e cada um compartilhar 2, 3, 4 vezes, esse vídeo vai alcançar visualizações de milhões e pode ser que chegue na justiça com outros olhos, né? Então, eu acho, né, que nós, clientes da GAS, não sei por quais motivos, né, eu acho que a gente ainda não entendeu a nossa força depois de 4 anos, entende? Porque realmente a gente poderia ter muito mais peso, né? Eu sei que muita gente, tem gente que escreve no privado para mim, e eu falo assim, cara, bota isso lá no comentário, lá no vídeo, ah, não, não quero me expor. Aí eu não respondo mais. Se você não quer se expor, vai ficar tirando meu tempo, que estou exposto, entende? Também não responde. Então, assim, eu não sei qual é a psicologia disso, né? Que realmente você botar um vídeo cobrando a uma instituição que é um império como a Universal e ter 3.000 likes, mil e poucos compartilhamentos. Eu realmente eu não sei, né, se somos fortes mesmos. Entende? Eu tenho minhas dúvidas às vezes. Tá? É o que eu falei, isso para mim é irrelevante. Eu quero resolver, ajudar a resolver essa situação, receber o meu dinheiro e sair fora disso. Entende? Porque isso já me consumiu demais. As pessoas, ah, mas você tem um monte de seguidor. Cara, seguidor só dá trabalho, nada mais, tá? Se eu tivesse aqui, ah, não, eu vou entrar, vem que eu vou entrar com o processo para você, é outra coisa, mas eu não faço isso, entendeu? Então, assim, mas eu não consigo deixar uma coisa pela metade. Eu preciso chegar até o final. Então, depois de chegar até o final, aí eu volto para casa e saio disso. Porque eu vejo que é muito difícil, porque a maioria do pessoal, é o que eu falo, gosta de ficar no sofá, reclamando, tomando o tempo dos outros e não ajuda em nada. Nem um clique a pessoa consegue fazer. E isso é impressionante, Léo. Por exemplo, você está aí, ó, né, gastando o seu tempo também. Eu estou aqui no meu escritório, entende? As pessoas vão ver, talvez, vão dizer, ah, isso aqui eu já sei. E muitos poucos vão compartilhar. Por quê? Porque é como muitos falam, eu só quero saber do meu dinheiro. Entende? As pessoas não querem saber de nada, mas ele só quer saber do dinheiro dele, mas sentado enquanto outras pessoas, como você que está aqui e muitos outros, trabalham para tentar resolver. É isso, em vez das pessoas coletivizarem a luta, elas estão individualizando, né? Doutor Exatamente, Jefferson, isso aí. quero agradecer o senhor, tá? Por se disponibilizar em dar essa entrevista pra gente. E quero que o senhor fale aí também do seu livro, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, sobre o seu livro. Se tiver algum contato, o senhor vai me passar, eu vou colocar aqui na descrição. E fala aí sobre o livro, rapidinho, uns 2 minutinhos, dá pra falar. Primeiramente, agradecer a você pela oportunidade, para mim é uma honra participar do podcast Papo em Guerra, do meu irmão Leandro Guerra. O meu livro, né, que eu vendo a preço de custo, é um livro que apenas eu quero registrar uma história, registrar essa caminhada. Tá? Dizem, né, que tenha um filho, escreva um livro e plante uma árvore. Eu já tive um monte de filho, né? Plantei um monte de árvore, agora escrevi um livro, né? E esse livro é para registrar isso, né? Essa luta. As pessoas estão recebendo o livro, estão falando, caramba, já faz 4 anos, estou lendo aqui uma coisa, parece que foi ontem. Quer dizer, quando a pessoa pega para ler, ela entra dentro da história, porque a história é nossa. Você vai se reconhecer, o outro vai se reconhecer. Poxa, eu estava nessa passeata. Poxa, é isso que o pessoal está dando de feedback. Então, por isso que eu acho interessante. A editora queria botar R$ 89. Eu falei, não, vou vender a preço de custo. R$ 60 já com a entrega para o Brasil todo, porque eu queria que as pessoas tivessem, entende? Para poder lembrar.
né, disso. Tem poucos agora no estoque de 1.000, tem 47, que a minha secretária falou, né, que a gente já está acabando de enviar. Então, acabou os 47, vai ter o link da Amazon, que vende na Amazon também, né, e daí vai. É uma história, né, estamos dentro dela, não podemos esquecer, porque a gente só não comete os mesmos erros porque a gente estuda a história, né? Não cometer erros, copiar os acertos, é para isso que serve livros, documentários e por aí vai. Então a gente precisa dar valor a isso. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Dr. Jefferson, por se disponibilizar aí e até o próximo papo aí, tá bom? Até o próximo papo. Pedir o livro é ir no meu Instagram, Jefferson Brandão Oficial, e escrever no direct. Valeu, doutor. Então é isso. Brigadão aí, tá? Por se disponibilizar mais uma vez, tá? Já finalizei aqui a gravação. Nada, meu irmão. E qualquer coisa que o senhor precisar também, pode entrar em contato comigo, que eu tô aí para poder lutar essa luta também, Muito tá? obrigado, Precisar de meu alguma irmão. ajuda, tamo aí, tá? Precisar de algum Muito conselho, obrigado. alguma coisa sobre rede social, que a gente trabalha Com mais. certeza. Pode entrar em contato, pode chamar que a gente tá aí para ajudar, tá bom? Muito Obrigado legal, aí. meu amigo. Obrigado, hein? Até a próxima, doutor. A gente marca lá aquele papo, tá? Amigo. Com certeza, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Galera, então é isso. A gente conversou aqui com o Dr. Jefferson Brandão. Quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida sobre esses assuntos que foram abordados, deixa aqui no comentário. Deixa aqui também nos comentários o que você acha desse Gladson Acácio dos Santos e da GAS, se você conhece alguém ou não que investiu nessa empresa, tá? E mais uma vez te convido, cara, se inscreve no nosso canal e fica ligado que a gente sempre vai estar postando vídeos aqui, beleza? Ó, 2025 promete, hein? Tem muitos projetos aqui nesse canal e a gente vai botar pra frente. Tamo junto e até a próxima!